Muita gente com burnout sofre porque a família não consegue entender. Claro que tem a questão que a gente sempre fala aqui do burnout ser visto na sociedade do cansaço como preguiça, mas não é só isso. Como você é molenga, mas que geração mimimi, no meu tempo não era assim, como você é fraco, menino, vai trabalhar. Essas são coisas que todo mundo que não é nem jovem, que não é velho, ouve dos pais, das pessoas mais velhas e muitas vezes de amigos da mesma idade que reproduzem esse discurso. Quando a gente fala de que uma pessoa burnoutou, aí piora, né? Porque o burnout é usado nesse discurso como uma comprovação de que você realmente é fraco, preguiçoso e que no meu tempo não tinha essa frescura. Como se você tivesse a opção de levantar e ir trabalhar normalmente, né? Vamos falar sobre isso? Mas antes, se você caiu de paraquedas, seja bem-vindo. Você tá no canal Burnoutados SA. Eu sou a Roberta Caruzzi e aqui a gente aprende o que é burnout, como cura um burnout, a lidar com os sintomas do burnout, a entender o que é esgotamento físico e emocional, fadiga crônica, como é que a gente tira essas desgraças da nossa vida. Tem também um canal de aulas onde a gente aprofunda tudo isso. Tem um livro com 600 páginas do puro suco da recuperação do burnout. E no fim do vídeo eu vou te contar uma novidade. O link de tudo isso que eu acabei de falar tá aqui no descritivo. Gente, nesse vídeo vamos entender aqui por que as pessoas mais velhas falam isso de você. Por que dói em você ouvir isso das pessoas mais velhas e o que você pode fazer para resolver isso dentro de você. Bom, as pessoas mais velhas falam isso de você porque realmente no tempo dos meus pais e muitas pessoas com a minha idade que talvez sejam ou poderiam ser os seus pais reproduzem esse discurso. Por quê? Porque fomos criados ouvindo isso e sendo cobrados por isso. Inclusive eu, tá? Até eu burnoutar e perceber que tinha coisa errada aí. No tempo deles, a questão socioeconômica era bem diferente de hoje em dia. E parece que não, né? Porque afinal de contas, se você olha pra trás, se você olha décadas pra trás, você vai ver a mesma dinâmica socioeconômica de hoje. A gente é um país subdesenvolvido, gente, mas isso é uma outra história. O que interessa aqui é que antigamente, na sua idade, o seu pai com certeza já tinha uma vida mais estável e com mais conquistas que você. E ele acha que isso acontece porque ele não quis que você passasse o que ele passou, investiu na sua educação e você ficou mal acostumado. Sei lá o que seu pai pensa, mas é por aí. E você tá me entendendo e encaixando sua vida aqui. Que você é nhenhenhé, que ele fala pra sua mãe assim, olha, era aí, fica protegendo o menino, olha no que deu, né? E aí ele comenta com os amigos dele e todos falam, ai, meu filho é igual. E aí vai se cristalizando na cabeça deles que a geração seguinte, que é a geração dos filhos, é a geração Nutella, é a geração mimimi, que não sabe o que é pegar no batente e etc. O que ele não tá se dando conta é que no tempo dele, a qualidade de vida era bem melhor do que hoje. Tem muitas pesquisas que mostram que nos países desenvolvidos, são os dados que eu achei, nos países desenvolvidos, a pessoa gastava 17% do seu salário para manter o básico da dignidade e da saúde até outro dia. Hoje, nesses mesmos países, esse número pulou para 42%. Na prática, isso queria dizer que o seu dinheiro valia mais antigamente, que você conseguia mais coisas com o seu salário. Só que de lá para cá, aumentou consideravelmente o número de pessoas no mundo, correto? Logo, aumentou consideravelmente a oferta de mão de obra de trabalho em todos os setores do mercado, correto? E o que acontece quando você tem uma oferta de mão de obra maior do que a demanda das empresas? A concorrência se acirra e os salários diminuem. Então, além de ganhar menos do que uma pessoa que fazia um trabalho equivalente ao seu 30 anos atrás, hoje a pessoa não precisa só ter faculdade para ser contratada. Ela vai precisar disputar uma vaga com muito mais gente. Então ela vai ter que ter faculdade, mestrado, MBA e ter que falar inglês e espanhol e mandarim e saber a computação e programas e economia. E aí essa pessoa demora 3 horas para chegar de casa no trabalho porque tem muito mais gente na rua também. E mais gente sem dinheiro, porque quando os salários diminuem, o custo de vida aumenta, o que na prática significa que fica mais difícil comprar as coisas. E vai havendo aí uma dificuldade cada vez maior de se conseguir acesso ao que é digno e básico de higiene e de saúde, de conforto e de segurança. Então é por isso que as pessoas mais velhas falam isso de você.
Agora, por que dói em você ouvir isso das pessoas mais velhas? Porque tudo isso que eu acabei de explicar é sempre desconsiderado, né? E as pessoas mais velhas, elas falam que você deveria conseguir o mesmo que elas, ou até mais, com a mesma facilidade ou no mesmo tempo, como se as condições fossem as mesmas. E quem ouve isso de pai e mãe, com certeza foi sempre muito cobrado a mostrar ao mundo, através do próprio sucesso, como os seus pais são fabulosos. E aí os seus pais, decepcionados em não ver você corresponder às expectativas que eles têm, fazem você se sentir um merda. E quem foi criado assim, seja por negligência emocional, de superproteção ou de invalidação, ou as duas coisas somadas, fica tentando corresponder a essas expectativas e esquece quem é, e esquece do que gosta, do que quer fazer da vida. A gente vira um adulto que é uma criança procurando ouvir do pai: você é demais, meu filho, que orgulho. E a gente fica se culpando por não estar conseguindo ouvir isso. Afinal de contas, a culpa sempre foi colocada nas nossas costas, por eles e por nós. E tem mais, a geração dos meus e dos seus pais não tem consciência dos problemas emocionais que eles sempre tiveram. Uma pessoa com depressão que começou, por exemplo, a beber demais, como um tio meu, por exemplo, que morreu de cirrose. O foco era sempre no problema que ele tinha com a bebida, ou seja, na consequência e não na causa. Em nenhum momento se dizia que fulano bebia porque se sentia rejeitado, sei lá, desde a infância. Tô usando aqui o exemplo do meu tio, né? E que ninguém na família se deu conta, até eu falar outro dia, inclusive, que fulano não está conseguindo lidar com isso e, portanto, procura no álcool, nessa compulsão que geneticamente ele tem dificuldade em lidar, procura um pouco de alívio para todos esses sentimentos com os quais ele não sabe lidar e que dói demais. A causa é a rejeição que ele sente, a consequência é ele beber, mas ele beber é sempre apresentado como sendo a causa de todos os outros problemas. A coisa é colocada: fulano é bêbado, ponto, como se fosse assim simples. E hoje a gente já tem mais conhecimento e mais recursos para entender que, por exemplo, a Mariazinha Bernautot, que foi rejeitada na infância, criou uma hiperindependência, pirou na ideia de que ela vai compensar o amor que não teve com as coisas que ela conquista. Isso é uma coisa recente que a gente começou a ter acesso a esse tipo de informação, pensamento, consideração e questionamento. Ou seja, os mais velhos olham pra gente como se a gente fosse de cristal e eles de pedra, como se a gente não aguentasse nem um quinto do que eles aguentaram. Eles não estão cientes das causas, só das consequências. Eles não estão cientes que eles não aguentaram, não, mas eles se veem como tendo aguentado. Afinal de contas, ninguém falou pra eles que eles tinham depressão, que eles foram rejeitados, que eles querem compensar o amor que não tiveram. Se eu começar a falar isso pra minha mãe, ela não vai se controlar, ela vai dar uma risada muito da sarcástica e me olhar como se eu fosse uma fraca que tivesse procurando justificar o próprio fracasso, apontando defeitos que ela não tem nela. O pensamento da minha mãe vai ser: ela puxou o pai dela. Ela, que tem todos os problemas gastrointestinais, ansiedade em descontrole, problemas cardíacos por excesso de estresse, aguentou tudo sem consequências, mas eu não. Dói na gente ouvir o que eles falam porque a gente ainda não se deu conta de tudo isso. No dia em que eu entendi o que tinha acontecido com ela, o que tinha acontecido comigo, porque as coisas estão conectadas, porque ela tem uma visão sobre o que aconteceu comigo completamente oposta da minha. No dia que eu entendi tudo isso, gente, parou de doer. E aí eu fiz um trabalho de perdão para entender que a minha mãe também é vítima. E além disso, ela escolheu não reproduzir em mim a educação que ela teve. Ela teve força de ir pro completo oposto e aí me super protegeu. Eu não posso ter raiva. Eu, na verdade, agradeço e corro para terapia para resolver o que possa ter dado errado. Então é por isso que dói em você ouvir essas coisas das pessoas mais velhas. Por último, o que você pode fazer para resolver essa dor dentro de você? Você precisa parar de ter como fonte apenas as redes sociais, porque o discurso que impera nas redes sociais é uma militância danosa à sua noção de autorresponsabilidade. Em meia hora rolando o feed, você vai chegar à conclusão de que você é vítima da sua família e do sistema capitalista e que, portanto, não há o que você possa fazer para mudar
mudar a sua situação. Você só vai conseguir mudar a sua situação de saúde do burnout quando o resto do mundo mudar a forma como ele enxerga e lida com as coisas que tem como consequência um burnout. Você só vai conseguir mudar a sua situação quando as empresas mudarem, quando o governo mudar, quando o sistema mudar, quando os ricos pararem de te fazer mal, quando o patrão parar de ser abusivo, quando não existir nenhum coach na crosta da terra, e etc, e etc. Você fica tentando curar o seu machucado que tá doendo, se alimentando de um discurso que parte de coisas verdadeiras, mas desvia de forma a criar ressentimento. Então agora, além de não ter tempo de fazer tudo o que você tinha que fazer para se destacar, para vencer a concorrência, para chegar lá, você ainda fica revoltado, ressentido, se sentindo ao mesmo tempo culpado e vítima, convencido de que você não é bom o suficiente e nem se esforça o suficiente. E aí você burnouta, porque você vai tentar aguentar o mais firme possível no primeiro emprego bosta que aparecer, porque se você sair, você não come, porque o sistema é cruel e os pobres só se ferram. Você vai dizer amém pra sobrecarga, porque você não quer ser demitido e porque você sente continuamente que não tá se esforçando o suficiente e você se sente impotente diante da vida e não encontra uma saída para mudar essa situação, o que te deixa mais e mais ansioso e frustrado. Você só repete que não tem como, que não tem dinheiro, que tem boleto. E o que causa burnout? Exatamente, sobrecarga alta, mais ambiente bosta, mais inabilidade da pessoa em encontrar uma saída para mudar a situação. E aí você burnout e o seu pai fala que você tá com preguiça e você se sente culpado por estar sendo fraco, por estar decepcionando, por sentir que não tem como você voltar a produzir como antes. E em vez de conseguir sair dessa areia movediça, você quanto mais se desespera, mais se afunda. Acertei? Doeu aí? Mereço um like, né? Para ajudar aí o YouTube a entregar esse vídeo para mais gente que precisava ouvir isso. Faz o seguinte, procura uma terapia, tem com preço social, não é só no SUS, para de reclamar, pesquisa, arruma a sua rotina de um jeito que você consiga manter as suas forças, come direito, dorme direito, faz uma atividade física, nem que seja a pé pelo caminho mais comprido até o ponto do ônibus, pula uma corda, sei lá, cuida do seu ambiente, para de ficar seguindo as pessoas que militam e que têm uma vida de bosta, não fica andando com quem faz você se sentir mal, acha um espaço na sua casa em que você consiga se preservar, né? Estuda saúde financeira, vai vendo na terapia o que te impede de administrar o dinheiro de uma maneira adulta, porque as duas coisas estão muito ligadas. Para de tentar fazer as pessoas não pensarem mal de você, faz o que te faz feliz, o que faz seu coração vibrar. E se isso ainda não der dinheiro, você fica num emprego que te permita patrocinar esse sonho, mas vai movimentando esse plano B na paralela. Não tem ideia da diferença que isso faz em não ter estresse crônico. Ficar repetindo que não tem saída, que é muito difícil, que é muito triste, que não tem jeito, que não dá pra fazer terapia, é você escolhendo fazer tão mal a você quanto o que o seu pai fala, que faz você se sentir um merda. É você escolher repetir as palavras do seu pai o dia inteiro dentro da sua cabeça. Agora você sabe por que ele tá enxergando tudo de uma maneira meio torta. Então quando doer em você, lembra desse vídeo, lembra que é injusto sim, que não é com você, que é sobre ele. Quanto mais você tentar fazer ele te aprovar, mais você afunda num burnout. Deixa ele, cuida do seu, vai atrás de conseguir tirar essa voz de dentro da sua cabeça para você conseguir ouvir o que o seu coração te fala. Eu sei, você achou que eu ia dar um hack, só que não existe soluções simples para problemas complexos, e eu só queria que você entendesse que tem saída sim, que você pode ficar bem sim, que você não precisa que as pessoas acreditem em tudo e se mobilizem para te ajudar para sair de um burnout, e que provavelmente o seu pai nunca vai entender nada disso, mas sendo você, fazendo o que você tem que fazer, o que você gosta de fazer, você vai conseguir ser feliz. E no fundo, todo pai e toda mãe só querem isso, te ver feliz. O que eles fazem, de um jeito meio torto, que às vezes é difícil da gente entender, é tentar botar a gente no caminho que eles entendem que vai nos levar até a segurança e a felicidade. E você precisa entender que o
fato deles estarem tentando fazer você se sentir mal com o que tá acontecendo, nada mais é do que eles tentando te colocar de volta na rota que eles entendem que é o caminho do sucesso para você. Você tem que aprender a se desvencilhar disso, a agradecer o carinho e o amor deles tentarem fazer isso por você, mas seguir pelo seu próprio caminho, com as suas pernas, e lá no final eles vão ter que admitir que você estava certo. Espero que eu tenha te ajudado. Assiste de novo, anota, pensa, reflete. Isso vai te tirar um peso do coração quando a terapia começar a andar e tudo isso começar a ficar mais claro. No canal de aulas tem um monte de aulas que vão te ajudar a entender melhor como lidar com as coisas para sair dessa dinâmica de se sentir um bosta por conta do julgamento das pessoas que são importantes para você, de quem você esperava ter uma ajuda restrita e uma compreensão completa. Inclusive eu vou deixar duas aqui no final, uma em que eu falo sobre a cultura do burnout e outra em que eu falo sobre como lidar melhor com a opinião dos outros. Mas antes de encerrar, eu queria te contar a novidade que eu prometi lá no começo. Gente, o podcast, que por enquanto tinha lá só os áudios dos vídeos desse canal e das aulas do outro canal, vai ganhar um quadro exclusivo. Nesse quadro eu vou compartilhar a história de outros burnoutados para mostrar que não é só com você. Tem muita gente ainda se sentindo culpada, achando que tá ficando doida, porque você sabe tão bem quanto eu o tanto de groselha que a gente ouve de médico, de terapeuta, de família, por isso hoje estamos falando disso aqui no vídeo. E você não precisa se preocupar, tá? Porque você vai mandar a sua história e eu vou mudar todos os nomes que tiver lá, o seu, das pessoas, das empresas, assim ninguém vai te identificar. O link para você mandar a sua história tá aqui no descritivo. Eu vou contar nos primeiros 6 episódios desse quadro novo a minha história com burnout nesses últimos 10 anos. E aí eu vou começar a compartilhar histórias de outras pessoas que burnoutaram e que vão mandar o depoimento. Como você vai fazer, vai aqui no descritivo, já clica e me manda. E eu acho que vai ser muito bacana. Até o próximo!